Olá, meu nome é Clarissa, eu sou pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e também faço parte do corpo editorial do ERES, que é o espaço de divulgação científica do GEDES. E hoje eu estou aqui para realizar mais uma das entrevistas que vão compor o nosso dossiê especial sobre a crise da Ucrânia. A gente sabe que tem vários desafios, né, inclusos dentro desse debate e também nessa tentativa de fazer sentido dessa conjuntura, né, que ainda não teve uma conclusão. Mas, felizmente, a gente pode contar com um grupo de especialistas, convidados e convidadas, que nos ajudam a transitar por esses debates com um pouco mais de segurança. Hoje eu estou aqui com uma dessas convidadas, né, uma convidada muito especial, que é a professora Cristina Pesequilo. Ela que é uma das grandes referências, né, dos cursos de relações internacionais no Brasil e da pesquisa de RI de modo geral. A professora Cristina, ela é professora na Universidade Federal de São Paulo e ela também atua nos programas de pós-graduação em relações internacionais Santiago Dantas, né, que é um programa da Unesp, da Unicamp e da PUC de São Paulo, e no programa de pós-graduação de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o PEP da UFRJ. A professora Cristina, né, como eu disse, é uma grande referência para todos nós que estamos na área, mas ela também, enfim, ela atua sobretudo no campo de estudos de política externa dos Estados Unidos, né, ela tem várias obras de referência, de importância, né, incluindo o livro A Política Externa dos Estados Unidos no século XXI. E hoje, né, especificamente, a gente vai tratar de uma temática que também tem estado aí no radar da professora nos últimos anos, que é especificamente entender a política externa da China, né, e o comportamento da China em relação ao conflito russo-ucraniano, né, pensando que é um tema que sempre desperta muita curiosidade, é um tema extremamente relevante. Então, eu já quero aproveitar logo de cara e agradecer a professora Cristina por ter aceitado o nosso convite tão prontamente. É uma grande honra e uma grande alegria. E eu já quero aproveitar, né, puxando a primeira pergunta para a gente iniciar os nossos trabalhos, que é uma pergunta um pouco mais ampla, mas eu acho que pode fazer sentido, considerando que muitas pessoas talvez não tenham, né, condições de acompanhar o conflito constantemente, mas seria que a professora fizesse um balanço, né, uma avaliação em relação ao que tem sido essa estratégia da China, o comportamento chinês de modo geral em relação ao conflito até agora. Então, eu passo a palavra para a professora e agradeço mais uma vez. Normal, gente, isso vai para a gravação depois, não tem problema. As agruras do home office, 2 anos de pandemia e ainda não aprendemos a ligar o microfone, mas faz parte. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a Clarissa, né, a toda a equipe do Guedes Eres pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês, né, com relação ao conflito russo-ucraniano e também, né, toda a questão geopolítica que envolve esse conflito, né? Porque a gente tem falado muito, a mídia principalmente, foca na questão russo-ucraniana, né? E eventualmente aparece lá alguma coisa da Alemanha, da União Europeia, por conta da crise energética, mas de repente a gente tem que falar daqueles sujeitos, né? Daqueles estados que também são relevantes dentro do quadro desse conflito, pensando nesse conflito como um sintoma de uma transição hegemônica global e também de um processo de reconfiguração de poder eurasiático, e nesse caso é justamente a China, né? Qual que vem sendo a posição da China diante do conflito russo-ucraniano? A China, dentro dos organismos internacionais, né, principalmente nas Nações Unidas, onde ela é membro permanente do Conselho de Segurança e, portanto, detém poder de veto, ela tem evitado condenar abertamente as ações russas e tem se abstido nas votações do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, na Assembleia Geral e outras instâncias, como o Conselho de Direitos Humanos, onde recentemente tivemos um embate, a China ela também tem se abstido de votar contra a Rússia. Né? Agora vem a seguinte questão, por que isso? Né? Porque esses movimentos eles revelam uma tentativa da China de preservar a sua parceria
russo-chinesa, né, uma das parcerias mais importantes para a China em termos de infraestrutura para a construção da nova Rota da Seda. É uma parceria fundamental no campo da energia. A China é uma das maiores compradoras da energia russa, que é uma das grandes questões presentes, né, nesse conflito russo-ucraniano. Então, nós temos a questão do comércio do gás e do petróleo envolvidos, e existe também algo, e aí é algo que extrapola, né, as questões mais conjunturais, que é justamente aquilo que eu mencionei antes, o ponto da transição hegemônica que nós estamos vivendo entre uma Pax Americana incondicional, né, ou seja, Estados Unidos como predominante política, militar e economicamente, e a possibilidade de uma reconfiguração do poder global em termos multipolares, ou, eventualmente, com uma ultrapassagem da China do poder norte-americano, principalmente no campo econômico. Então, quando a China ela toma posições de não agredir verbalmente a Rússia, ou dar o amparo que a Rússia precisa para até sobreviver a essas sanções do Ocidente com menor dificuldade, a China ela também está pensando numa visão de médio e longo prazo do que significaria um mundo no qual a prevalência do Ocidente existisse, né? Hoje a gente ainda tem essa prevalência do Ocidente, mas ela vem sendo dividida. Então, quando a China faz essa movimentação, ela visa o fortalecimento da multipolaridade, a reconfiguração da ordem global e também, de certa forma, a preservação da sua própria soberania, porque existe também um ataque muito claro à soberania russa nesse momento. Não só a soberania ucraniana, óbvio, o Putin é um agressor no cenário ucraniano, ele invadiu um país soberano, mas a Rússia ela vem sendo ameaçada há muitos anos. E aí, só para fechar, né, essa parte da China, vocês viram que ela é extremamente complexa, né, ela é um dos pivôs, né, desse conflito, ainda que não esteja aparecendo na linha de frente. A gente tem que lembrar também que a China, ela, ao mesmo tempo que se abstém de fazer críticas mais abertas à Rússia, nos bastidores ela vem tentando acelerar e negociar uma situação diplomática, porque para ela também não é interessante a ocupação de regiões separatistas, não é interessante esse tipo de movimentação que envolve o aumento da corrida armamentista e do poderio bélico. Então, é uma conjunção de questões geopolíticas, geoeconômicas e também associadas a um quadro diplomático estratégico bastante complexo. Perfeito, professora. Durante a sua primeira fala, né, a senhora comentou muito a respeito da ideia de reconfiguração do poder global, né, falou também em transição hegemônica, e a gente sabe, né, que esses debates já têm acontecido há algumas boas décadas, né, a respeito do declínio norte-americano, né, a possível ascensão ou reemergência, né, de outras potências. E me parece que esse tema tem retomado, né, tem sido bastante retomado nas últimas semanas por conta do conflito. Então, indo nessa linha, né, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é justamente sobre isso, né? Algumas hipóteses têm sido apontadas de que, eventualmente, né, se esse conflito se estender, né, como parece que ele vai ainda por um tempo, a gente tem esse movimento, né, de uma aproximação maior entre a Rússia e a China. E aí podendo levar, eventualmente, né, essa possível reconfiguração do poder, das próprias instituições, né, que compõem o sistema que hoje a gente entende como sendo, né, da ordem liberal internacional. Então, pensando na possibilidade de que a China e a Rússia possam trazer arranjos alternativos, espaços de mediação alternativos. E eu gostaria de saber como é que a senhora avalia essa hipótese, né, se ela faz sentido, se a gente pode pensar realmente nesse rearranjo, nessas propostas alternativas, ou se de repente tem algum outro caminho aí no horizonte. Então, o caminho presente é o do caos, né? Eu costumo dizer que à medida que os Estados Unidos eles não conseguem replicar aquilo que eles fizeram em 1945, que é justamente a construção de uma ordem global institucionalmente sólida em termos políticos, mas também em termos econômicos, eles têm atuado no sentido de atrasar as outras tentativas de institucionalização do sistema e mesmo de ampliação do poder de moedas como o euro, de poder de moedas como o yuan. Pode de parecer esquisito eu dizer assim, o poder de moedas como o euro,
mas na verdade é um concorrente do dólar, né? Então, ainda que hoje existam muitos analistas, né, principalmente do campo econômico, financeiro, que digam que o dólar é intocável, movimentos anteriores já vinham sinalizando possibilidades outras de internacionalizações de moeda, principalmente da moeda chinesa, e a criação de zonas onde o dólar não circularia e a troca de reservas por ouro, yuan ou mesmo pelo euro, né? Então, o que a gente está vendo é os Estados Unidos gerando caos numa tentativa de atrasar esse processo. Lógico, muitas pessoas vão dizer, poxa, mas se fala de declínio norte-americano desde 1973, né? Quando se quebrou o sistema de Bretton Woods com o padrão ouro-dólar. Veja bem, tudo que nasce morre, né? Isso vale para a gente, isso vale para as grandes potências, né? O Paul Kennedy seria mais educado, ele diria ascensão e queda das grandes potências, eu estou aqui no nascer morrer. Mas o que eu quero dizer com isso? São etapas, né? Então, embora hoje a gente veja essa guerra como uma reconfiguração, ela é mais um capítulo de uma reconfiguração global que ela vem tendo raízes muito sólidas desde, por exemplo, a criação dos BRICS em 2009. Né? Quando nós tivemos no apagar das luzes da grande recessão global que atingiu Estados Unidos e União Europeia, uma tentativa de você criar espaços alternativos de negociação, que foi a primeira vez que se contestou, ou pelo menos se colocaram alternativas ao sistema de Bretton Woods. Né? Então, a China, a Rússia, o Brasil antes, né, da atual política externa, a própria Índia, né, a África do Sul, eles já vinham tentando construir mecanismos alternativos de ordem global. Então, aqui eu cito principalmente o Banco dos BRICS, o arranjo contingente de reservas. Então, o que vem sendo feito agora é meio que um outro capítulo desse processo, tanto de resistência dos Estados Unidos, como de novas propostas. E sem deixar de mencionar que dentro do projeto da nova Rota da Seda, que é o projeto chinês, que tem na Rússia um dos seus pivôs mais importantes, nós temos a atuação muito presente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, né? Que tem tomado espaço, por exemplo, do FMI, do Banco Mundial, nas relações com os países em desenvolvimento. E isso, naturalmente, vai diminuir o poder americano e o poder europeu de uma maneira geral. Né? Isso sem mencionar os altos investimentos chineses nas Forças Armadas. Então, é tudo muito faseado, né? 5, 10, 15, 20, né? E aí eu lembro sempre a frase do Zbigniew Brzezinski, né, num dos seus livros de 1997. Os Estados Unidos são a primeira, a única e a última superpotência restante. O que está por vir, a gente ainda não sabe. Mas esse é um processo que ele vem a cada momento tendo novas etapas. E aí, se vocês pensarem também movimentos de desaceleração, e agora, de novo, um movimento de aceleração, que é representado pelo conflito russo-ucraniano, e essas movimentações sino-russas, sino-americanas, e também globais, de uma maneira geral. É muito bom. Eu acho que, né, todas essas reflexões trazem muito alimento, né, para a gente pensar e discutir. E, bom, acho que levando a discussão mais para o caso dos Estados Unidos, né, já que também foi mencionado na última resposta, a gente teve nos últimos dias o lançamento, né, da National Defense Strategy, né, que é um dos documentos de referência aí da produção estratégica norte-americana. A gente também sabe que eles são bastante redundantes muitas vezes até, né? Existem muitos documentos dentro dessa área e esse é um deles que é bastante relevante. É um documento que foi emitido pelo Pentágono, uma versão ainda resumida, então, né, provavelmente a gente deve ter a versão completa em alguns dias. Mas basicamente, né, esse documento ele trouxe alguma discussão, ele gerou algum debate, porque me parece que havia uma expectativa de que o foco do documento fosse o conflito russo-ucraniano, né? E o que chamou a atenção foi justamente o fato de que quem aparece, né, a grande protagonista desse documento é justamente a China, né? Os Estados Unidos se referem à China como nosso maior competidor estratégico, né? Então, acho que para fechar, né, nas nossas perguntas, eu queria justamente saber o que isso nos diz, né, em relação à estratégia dos Estados Unidos, não só em relação à China, mas, né, esse cenário, esse tabuleiro geopolítico global nesse momento. Então, muito interessante. Eu acho que documento estratégico americano, né, para a gente que analisa esses documentos
há vários anos, né? Então, se você pega de 45 para cá, usando o termo atual, é meio que um copiar-colar, né? Você tem sempre uma mesma ideia, né? Falando neles lá na Casa Branca, não na gente, tá, gente? Mas no sentido de você mudar o foco de atenção em termos de relações interestatais. Então, na Guerra Fria, por exemplo, era a União Soviética, depois você vai tendo uma espécie de transição para, em alguns momentos, a Ásia, né? Uma Ásia ainda meio disforme, se falando do Japão, agora a gente fala também de China, falando de Índia, mas a questão é o seguinte, por que esses documentos eles acabam tendo essa linha muito grande de continuidade que não deve ser subestimada? Porque eles são documentos estruturantes, eles são documentos estruturais da formatação do orçamento de defesa americano, da formatação do orçamento do Departamento de Estado, mas também o reposicionamento de forças, tudo de uma maneira geral. E eles vão estar orientados por princípios também geopolíticos que são muito claros, e muito claros desde 45, que, genericamente falando, vão estabelecer que os Estados Unidos, né, eles têm que impedir o surgimento de qualquer potência desafiadora em nível global, em qualquer continente do mundo, né? Você vai mudando a linguagem, você vai mudando um pouco a inspiração, mas o foco é esse. Olha, os Estados Unidos eles têm que conter ou engajar qualquer potencial adversário à sua hegemonia que vai emergir ou tentar emergir no sistema internacional. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz. E o que a gente vem observando nesse documento novo do Biden, no documento anterior, né? Esse é o segundo documento resumido provisório que ele lança, né? Logo que ele assumiu, em março de 2021, ele lançou um guia que eles até chamaram de estratégico interino, né? Era muito engraçado, né? Então, ISG, né? E antes dele, o Trump, o final do governo Obama, mas também todo o governo Obama, com dimensões de ação como as do pivô asiático, já vinha sendo bastante claro que no século XXI o grande inimigo americano, ou para não usar o termo inimigo, a grande ameaça identificada pela grande estratégia dos Estados Unidos é a China. O restante é coadjuvante. Mesmo no ISG, a gente tem uma aparição, né, da Rússia como um Estado autoritário, ele é mencionado, isso vai ser mencionado novamente, né, nesse documento que você mencionou, Clarissa, mas assim, é segundo patamar, né, que a gente fala, é second rank. A briga hoje, ela é uma briga muito mais direta entre os Estados Unidos e a China. Então, o que esses documentos têm revelado para a gente? Que, embora os Estados Unidos, de certa maneira, tanto na sua propaganda, com apoio da mídia, com apoio de revistas como Foreign Affairs, eles queiram traçar uma linha no qual a Rússia seria a grande inimiga, ou que esses fatos conjunturais, como a guerra russo-ucraniana, eles seriam mais onipresentes, por assim dizer, a gente tem que sair dessa dimensão conjuntural. A dimensão estrutural eles estão deixando muito claro para a gente, e isso eu sempre digo, é uma facilidade para quem estuda Estados Unidos, mas também é uma tragédia, né? Porque a gente tem exatamente na mente aquilo que eles vão fazer. Eles estão dizendo claramente, olha, a China é nosso inimigo, e tudo que nós vamos fazer é para conter essa ameaça. Então, esse documento ele deixa muito explícito aquilo que já vem se desenhando, pelo menos desde o início do século XXI. Então, eu acho, eu tenho chamado essa relação Estados Unidos-China de coexistência competitiva, por enquanto. Eu não acho que a gente vai desembocar numa guerra fria, até porque Estados Unidos e China eles não podem se bater de frente diretamente, né? Eles são muito interdependentes, essa é uma diferença fundamental, não é de forma alguma uma relação similar a que os Estados Unidos tinham com a União Soviética, por isso que o termo Guerra Fria ele é equivocado quando você fala dessa relação. E aí eu conclamo, né, eu chamo a atenção de todos vocês como é importante a gente estudar essa relação Estados Unidos-China. Para mim, é um nó do sistema internacional atual. Por quê? Porque é a primeira vez que, numa transição hegemônica, nós estamos podendo ver a ultrapassagem ou a equiparação, né, o catching up,
de uma superpotência, que é os Estados Unidos, com um país que hoje é potência global em muitos aspectos, e mais ainda, é uma potência que em 1949 era um país absolutamente camponês, pobre, destruído pela guerra, que veio do terceiro mundo, hoje, né, aquilo que se chama sul global, e hoje está disputando cabeça a cabeça com os Estados Unidos. E muito da força chinesa ela vem do quê? Da parceria econômica com os Estados Unidos. E muito da fraqueza econômica norte-americana vem da parceria com a China. Então, é uma transição hegemônica inédita e fascinante. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muito a aprender sobre ela e nós vamos ainda ter muito a observar. Por quê? Porque os Estados Unidos pensam e agem em modo tradicional, ainda que estejam adaptando muitas ações. E a China, ela vem de um outro lugar, ela vem de uma outra história e vem de uma outra civilização. Perfeito, professora. E por isso é bom a gente ter essas conversas, né, com especialistas, né? Eu acho que há sempre uma tendência, quando a gente tem esses eventos conjunturais de grande proporção, de a gente ficar muito focado realmente na conjuntura, né, e esquecer muitas vezes esses aspectos estruturais das relações internacionais, né, que são muito relevantes, né? E a gente também tem que considerar a história, né, enfim. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez, professora Cristina, por ter aceito o nosso convite, né? Como sempre, ótimas contribuições, né? Excelentes reflexões. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? De ter a senhora com a gente no ERES. E foi realmente um prazer, né? Aguardo mesmo que a gente possa se encontrar de novo. Prazer foi meu e parabéns aí pela iniciativa e vamos continuar pensando essa nova ordem global. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.